Então o resultado é esse aí. Depois de pintar, né, e tirar as rebarbas e fazer as peças que eu tive que fazer do zero, isso é o que eu transformei o meu Crossbone Full Cloth, né? Ele virou agora um Crossbone X3. A principal parte aqui do projeto foi os geradores de I-Field. Como dá pra ver aqui, eu pintei aqui dentro de cinza, colei a peça, né? Então acho que dá pra dar uma enganada, né? Eu já vi projetos que as pessoas simplesmente pintavam só isso aqui e tudo. E eu queria deixar ele mais parecido, né? Então coisou isso. Ele consegue fazer aquele movimento que ele faz quando ele gera o I-Field, né? De colocar a mão pra frente e a peça aqui subir um tiquinho. Que era o principal que eu queria fazer, porque eu quero colocar ele nessa pose, né? Fazendo isso. Então isso foi feito com sucesso, eu estou satisfeito com esse resultado, né? Outros detalhes, o número 3 aqui na testa dele, ele ficou assim, satisfatório, eu diria, né? Tá meio grosseirão e tudo. Eu podia ter feito ele com os detalhes do número um pouco mais delicados, mas aí ia ficar muito aparente aquele buraco que tem por trás, e que eu não tampei com massa nem nada, né? Eu só pintei. Então ele está colado aqui por cima, funcionou bem. Falando em pintura, né? A cor que eu escolhi foi praticamente perfeito, assim. Eu acho que a escolha foi muito boa, foi a que eu achei mais parecida, assim, com a cor do modelo lá de verdade, da P-Bandai, né? Foi essa aqui que eu usei, uma Colorgen Art Urbana azul europeia. E, cara, foi super certo, não precisei usar primer nem nada, a cor pegou, que é uma beleza. Mas, assim, né, como todo projeto teve alguns probleminhas, né? Essa pecinha aqui, por exemplo, na hora que eu encaixei ela, ela quebrou, eu tive que colar e pintar um pouquinho de novo por cima, mas acabou dando tudo certo. E esses adesivos também eu coloquei, mas eles não vêm com o Crossbone. Eu aproveitei eles do meu outro Crossbone do RX-78, são os adesivos que sobraram quando eu montei eles, porque todos os adesivos que já vinham nele eu tive que tirar para pintar, né? Então não dá para reaproveitar, né? Então, usou uma vez, já era, né? Eu quis manter aqui a inscrição do Skull Heart no ombro dele, né? Porque o piloto do X3, ele acaba depois virando o piloto do Skull Heart, então eu achei legal, sabe, o transfer é bonitinho e tudo, eu preferi deixar ele aí, né? E só que o do outro ombro, que eu não deu pra ficar com ele, porque apesar de bonito ele também dizia X1, né? Então, esse não é o X1, é o X3, então não posso ficar com ele nele. Mas para não desperdiçar, eu simplesmente troquei as peças e coloquei ele aqui no meu Crossbone X1. Então agora, além de tudo, ele tem aqui esse transferzinho que não vem com esse kit, né, que vem com o full cloth. Eu achei que ficou até mais legal, né? Mas no geral, assim, dá pra ver que o resultado que eu busquei eu acabei alcançando. Foi uma primeira experiência assim de customs. Eu acho que foi bem sucedida, né? A experiência aqui de pintura e tudo. E eu gostei bastante até do resultado. E é claro, eu vou expor ele com a Muramasa Blaster, que eu também pintei aqui com azul, né? Essa pecinha, para ficar tudo correto na cor. No mangá, inclusive, essa peça vem na cor do full cloth normal. Quer dizer, não tem full cloth ainda na época do mangá, mas ela vem na cor do Crossbone X1. Mas, pô, pra combinar com o robô e tudo mais, eu achei que ficava mais legal pintar ele na mesma cor dele, né? Então, por mais que eu queira sempre manter as cores do mangá nos meus robôs, eu acabei tomando uma certa liberdade aqui. Mas, tirando isso, ele tá com as mesmas cores do mangá, que é o que eu queria. Eu aproveitei alguns detalhes, né, que eu usei como base para construir
ele, as cores do modelo mesmo da Bandai, então essa pecinha aqui, né, esse pedaço aqui no peito dele é branco, tive que pintar isso também, né. O Crossbone ele é um kit meio complicado assim de trabalhar, porque ele é meio molenga e tudo, mas para quem quiser eu acho que vale a pena. Tenha em mente algumas coisas, né, se você vai pintar as peças, sabe, vai ficar tudo um pouco mais difícil de encaixar depois que tiver pintado, o que é bom em muitos casos, porque isso, muitas vezes quando você pinta o frame interno aumenta um pouco a rigidez, então fica melhor para fazer pose com o kit, ainda mais no caso dele que é molenga, né, eu nas partes molengas tive que usar o truque lá da base de unha e recomendo para todo mundo que tente, sabe, estuda antes o que você está pensando em fazer, sabe, eu planejei muito antes de fazer essa peça aqui, sabe, calculei tudo direitinho para não ficar uma coisa muito mambembe, né? Eu não sou um grande modelista nem nada, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, mas tá bom, né? Eu acho que tá valendo. Acima de tudo, né? É como eu já disse, planejamento. Olha o que você vai fazer e idealiza, pensa tudo antes, vai testando, não tenta fazer nada correndo. E o resultado pode ser algo assim, sabe? Não tá maravilhoso, mas é um mod honesto.